Querida igreja, a paz do Senhor, fiquemos de pé no Salmo 115, abrindo as nossas Bíblias. Pedi permissão ao pastor Leonardo e ele nos concedeu. A glória do Senhor e a vaidade dos ídolos, exortação a confiar só em Deus. Número 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Quem diz amém? Querida igreja, podeis sentar com a Bíblia aberta neste salmo, onde faremos uma breve reflexão. Salmo que é muito bonito, assim como todos os outros, e que revela para nós aspectos da grandeza do nosso Deus, porque o nosso Deus não só é grande, como diz Jó 36:5, ele é muito grande. E há diversos textos bíblicos que procuram retratar isso, ora de maneira poética e ora de maneira literal. E aqui nesse salmo, essa descrição é feita contrapondo a imagem de Deus com os demais deuses das outras nações. Acredita-se que esse salmo foi até escrito naquele episódio quando Deus dá a vitória ao povo de Judá, no reinado de Ezequias, quando a Síria se levantou contra o povo de Deus na pessoa de Senaqueribe. A igreja conhece bem, depois você pode ler na sua casa, segundo livro dos Reis, capítulo 18 e 19, capítulo 18 e o capítulo 19, os irmãos vão observar bem descrita essa história, esse episódio, quando Senaqueribe chegou para afrontar o povo de Deus, e Ezequias, que era um rei que agradava ao Senhor, procurava honrar a Deus, vai ser ridicularizado na sua fé por Senaqueribe, quando aquele homem ímpio compara o Deus de Ezequias, o Deus de Judá, com os deuses das outras nações, dizendo: não adianta vocês pedirem, clamarem ao Deus de vocês, porque eu estou acostumado em toda nação que chego para guerrear, de ver o povo clamar às suas divindades. E sabe o que acontece? Nada. Nós vencemos a peleja, até porque a Síria era uma superpotência mundial na época, tinha um poderio bélico, um poderio de arma muito grande, e o povo de Israel era uma nação com poderio bélico, materialmente falando, pequeno, mas espiritualmente falando, não se comparava, pois servia a Jeová Sabaoth, que é o Senhor dos exércitos, e não só dos exércitos terrenos, mas dos exércitos espirituais. E Deus ouviu aquela afronta não foi contra Ezequias, nem contra o povo, aquela afronta foi contra o próprio Deus. E Deus vai e envia um anjo, e os irmãos conhecem, esse anjo fere 185 mil soldados do exército inimigo. Deus desbarata aquela nação e dá vitória ao seu povo sem precisar ir à guerra. E acredita-se então que esse texto veio inspirado justamente decorrente daquele episódio. E no primeiro versículo já se direciona, já se endereça a glorificação àquele que é o único digno de recebê-la. Depois de toda a vitória, depois de todo o sucesso, o povo não usurpou para si, não reivindicou para si a honra daquela vitória, mas tributou ao Senhor, não é? Não, Deus, não é a nós que isso se refere, mas ao teu nome, que o teu nome seja glorificado. Observe aqui quando tem nome
da glória, o dá é o verbo, dar, que está aqui com A, acentuado por um acento agudo, né? Então, ao teu nome, Deus dá glória, glorifica o teu nome, exalta o teu nome. Nós não queremos glória, queremos que o teu nome seja glorificado. Muito diferente de hoje, quando o homem quer ser entronizado nas honrarias, não é? Quando o homem quer ser colocado no centro das atenções, e Deus vai ficando cada vez mais relegado a um cantinho. Mas o povo de Deus reconhecia que o Senhor é quem deveria receber o crédito da glorificação, haja vista ser Ele a essência e natureza da benignidade e da verdade. E aí há uma pergunta muito reflexiva no versículo 2, baseado justamente na ação que nós vivemos até hoje, daqueles que em tempo de tribulação são propensos a perguntar: cadê o teu Deus? Foi o que Jó passou, como estamos estudando esse trimestre na EBD. É o que muitos de nós da igreja do Senhor passamos quando sofremos as nossas lutas. Rapaz, tu não é crente? Tu não diz que teu Deus é grande? Cadê Ele? As velhas e ultrapassadas perguntas dos ateus. Se Deus é amor, por que de tanta gente morrendo de fome na África? Por que de tanta gente inocente morrendo? Perguntas velhas. Não tem nem mais sentido estar perguntando isso, pois nas Escrituras a resposta, obviamente. Então observem que essas perguntas rondam a terra há milênios. Onde está o vosso Deus? E o povo, ao editar a letra deste salmo, não se debruçou em dar explicações com voltas filosóficas, fazer toda uma retórica, um discurso bem rebuscado para explicar. Um discurso simples. Simplesmente comparando o Deus que estava sendo questionado com os outros deuses conhecidos, entre aspas. Olha, o nosso, o de vocês a gente sabe não, mas o nosso está nos céus, que é a habitação dele, não é? E não só é dada a localização, como também se reflete o poder dele. E ele faz tudo o que lhe dá vontade. Tudo o que ele quer. Paulo disse que dele tanto é o querer como o efetuar. Quando Deus deseja alguma coisa, ele não precisa ir em nenhum departamento, em nenhuma repartição, não precisa consultar ninguém. Olha, pensei em fazer, posso? Não. Quando ele quer, já está se executando, porque o projeto e a realização pertencem a ele. Jó entendeu isso depois da sua dura provação, e no capítulo 42, verso 2, disse aquele famoso versículo: bem sei eu que tudo podes. E esse tudo podes era muito expressado na vida de Jó, de alguém que estava lá em cima, que Deus prova até embaixo e depois ergue novamente. Ou seja, Deus, Jó entendeu, tem capacidade de abençoar, tem capacidade de tirar a bênção, e depois de dar tudo de novo, mesmo sem capital, sem recurso, porque a Bíblia diz que Ele conhece as coisas que nem aconteceram ainda. E Ele chama as coisas que não existem, e quando Ele chama, elas passam a existir, elas surgem, elas aparecem pelo poder da sua palavra. E Jó vai além e diz: e sei que nenhum dos teus planos, dos teus projetos, dos teus propósitos pode ser impedido. Moisés, quando compôs o seu cântico em Deuteronômio 32, também reconheceu essa soberania de Deus e disse: esse Deus é o Deus que fere e sara. Ou seja, duas situações opostas. Ele tem o controle de tudo, da ferida até a cura da ferida. Ele mata e também faz viver. E outra, operando ele, ninguém faz escapar das suas mãos. Ele, quando começa a trabalhar, tem que passar. E os irmãos sabem que o Antigo Testamento está recheado desta convicção. Isso é lindo, porque o verso 3 nos mostra que o nosso Deus é muito grande e muito poderoso. Ele está nos céus,
nós sabemos que ele é conhecido como aquele que habita entre os querubins. Quando mandou fazer lá a Arca da Aliança, ele mandou colocar 2 querubins na tampa do propiciatório, para que Israel lembrasse que ele está cercado por seres angelicais e sendo adorado 24 horas por dia. Se aqui a gente se calar e disser, ninguém vai adorar, isso não vai deixar Deus em nenhum momento inferior. Ele não precisa da nossa adoração, porque ele já tem uma milícia de seres angelicais, milhares de milhares, diz Apocalipse, que cantam noite e dia, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, não é? Então aqui a gente não precisa ficar mendigando, dê um glória, dê um aleluia, porque ele recebe essa adoração automaticamente desses seres. Agora nós sabemos que a adoração da igreja mexe com Deus, obviamente, né? Alegra o coração dele. E quando essa adoração está bem verdadeira, ela se encontra com a adoração dos anjos, né? Aí a gente diz, rapaz, o culto foi tão tremendo que eu não sei se o céu subiu, a terra desceu. É quando a adoração do céu se encontra com a adoração da igreja. Quando um culto é aceito verdadeiramente por Deus, essa adoração se encontra. Aí a gente sente aquela sensação, rapaz, que culto foi aquele? É porque o povo estava entronizando Deus. E aí parece que Deus pega a sala do trono mesmo, o santo dos santos, e desce aqui sim, entroniza no seio da igreja, e a gente sente aquela glória, que é obviamente o privilégio que ele deu à igreja, através da morte do Senhor Jesus, na cruz do Calvário. Mas, independente se alguém crê ou não, independente se alguém reconhece ou não, o nosso Deus é grande. E nós, igreja do Senhor, reconhecemos isso. 1 Crônicas, capítulo 29, há alguns versos do Antigo Testamento que são profissões desta fé. O versículo 12 diz, riquezas e glória vêm de diante de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. E na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Tudo passa pela mão de Deus. Tudo passa pela gerência de Deus. Ele está no controle. Ele é especialista. É o que abre o mar para o povo de Israel passar. Mas Israel não vai pegar bigu, não. Porque a bênção era para Israel, não era para o Egito. Irmãos, às vezes tem aquele negócio do Enem, não é? O portão fecha a tal hora, aí o repórter sempre mostra alguém chegando atrasado, o portão sendo fechado e entra assim, antes do portão fechar. O Egito quase aconteceu isso, só que o portão do Mar Vermelho era de água. Mas Deus, que é Deus, não perde o controle não, controla tudo. Abriu o portão das águas para Israel passar. Quando o último israelita passou, se Deus não fechasse o portão de água, aquela corrida ia continuar e o Egito ia vencer, porque eles estavam emparelhados com carros, cavalos e cavaleiros. Mas o Deus que abre é o mesmo Deus que fecha. Ele não diz, eita, abri, eita, passou uns, corre Moisés mais rápido. Não! O mar aonde o povo de Israel passou a pé enxuto, foi o mar aonde o povo do Egito morreu afogado, né? E um certo pastor pregando disse que numa sala de aula, um professor ateu ficou questionando, porque tinha um rapaz crente dizendo, rapaz, eu fui para o Egito, fiz viagens, conheci a região onde tinha o Mar Vermelho, sou especialista na arqueologia do mundo antigo e tudo, e o Mar Vermelho não tem tanta profundidade não, entendeu? E os crentes ficam dizendo que Deus fez esse milagre, abriu o mar, fechou o mar, grande coisa, um mar que não tinha tanta profundidade, não é? Podia até passar andando. Aí, pensando que ia afetar a fé do jovem crente, verdadeiramente crente, aí o jovem deu um glória bem alto. Aí o professor ficou irritado, está dando glória por quê? Ele disse, olha, porque eu estou vendo que milagre não foi nem o povo passar no mar raso, foi carro, cavalo e cavaleiro morrer afogado nele. Aí o professor não aguentou. De um jeito ou de outro, o nome do Senhor sempre vai ser glorificado. Então, querida igreja, há diversos textos que repetem isso. Davi, quando escreveu o Salmo 62 e o verso 11,
inspirado pelo Espírito Santo, registrou: uma coisa disse Deus, e duas vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. Ele não só tem poder, ele tem todo o poder. Por isso que o seu nome é Todo-Poderoso. O seu nome é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. E os demônios tremem quando escutam este nome, porque eles sabem que contra Deus nada pode intervir a sua ação, porque quando ele chega, ele já chega operando. Davi cantou no segundo livro de Samuel, que no resplendor da presença de Deus, as brasas de fogo se acendem. É como que diz assim, Deus nem chegou ainda, é só a sombra dele que está vindo, e as labaredas já estão se acendendo. Imagina quando ele chega. Aí quando ele chega, Abacuque diz que quando ele pisa na terra, as montanhas tremem diante do poder e da soberania da sua presença, não é? Então, há esta ideia muito nítida neste Salmo 115. Só que o autor, que é desconhecido, mas homem de Deus, vai fazer questão de comparar. Ah, vocês não estão comparando? Vocês não estão comparando os vossos deuses com o nosso Deus? Então vamos comparar. Por que havia essa comparação? Porque, irmãos, quando se chegava numa nação, numa guerra, e os irmãos sabem disso, a primeira coisa que o exército procurava era a representação da divindade. Geralmente era um poste ídolo, era uma estatueta, não é? Então eles quebravam aquilo ali, era um ultraje à fé. De maneira que quando se quebrava aquele pedaço de barro, de madeira, do que fosse, aquele Deus era considerado morto. Foi por isso que Senaqueribe disse, não adianta pedir oração aí, nem clamar ao vosso Deus, porque todo canto que a gente chega, a gente quebra o pedaço de barro, já era o Deus, e ele não responde, a gente captura a nação. Quando chegavam em Israel, eles procuravam essas estatuetas, cadê o vosso Deus? Mas não encontrava, porque lembra que Deus disse a Moisés, eu não quero que faça imagem minha, eu não quero que faça estátua, totem, não quero nem um banner com minha foto, não precisa me representar, agora a minha glória vai estar no meio de vós, vocês não me veem, mas vai sentir a minha glória, ouvir minha voz, eu vou conduzir o caminho, não é? Esse é o nosso Deus, onipotente, onipresente e onisciente. Então quando eles chegavam, procuravam essa divindade e não encontravam. O nosso Deus é transcendente e imanente. Ele está nas alturas, mas ele também está dentro de nós. Ele está sentado no trono, mas ele também visita a terra. Ele passeia no meio dos castiçais, ou seja, no meio da igreja, não é? Ele visita o teu lar. Vê que coisa linda. Ele não manda representante não, ele próprio. Quando tu dobra o teu joelho no teu quarto na madrugada, quem se apresenta? É ele. Assim também como se apresenta aqui. E assim como está na sala do trono, cercado por esses seres angelicais. Então ele é transcendente, porque ele é além tempo, além fronteiras. Não há limite. E ele é imanente, que ele se relaciona com o tangente, com o palpável, com o finito. Só ele consegue ser assim. Mas os ídolos não. No verso 4 é nos dito que eles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Primeira diferença é que os deuses humanos são palpáveis, são criados pelo homem. O nosso Deus, por outro lado, é quem criou o homem. Porque enquanto os deuses falsos são criaturas, o nosso Deus é o Criador. Então ele não pode ser feito. Na verdade, tudo o que foi feito por ele. E sem ele, nada do que foi feito se faria. A Bíblia diz que ainda antes que houvesse dia, ele já era. Jesus disse para os fariseus, antes que Abraão existisse, eu sou, não é? Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Glória àquele que era, que é e que há de vir, o eterno Deus. Então, primeira grande diferença entre o nosso Deus e aqueles deuses. Do verso 5, querida igreja, até o verso 7, vai ser descrito de maneira anatômica essas divindades diferentes do nosso Deus.
Primeiro é dito que eles têm boca, mas não. Têm olhos, mas não. Tem até ouvidos, mas não. Nariz tem, mas não. Tem mãos, mas não. Tem pés, mas não. E nem som algum sai da sua garganta. Veja que os deuses estranhos, eles possuem a representatividade, mas não têm a funcionalidade. Eles têm a representatividade, mas não têm a funcionalidade. Faz-se lá o formato da boca e do olho, mas eles não funcionam para aquele devido fim. E Elias viveu isso na prática quando subiu o Monte Carmelo, num dos maiores ciclos de oração da história, só que tinha 2 comissões naquele dia. Uma comissão com 950 componentes e uma comissão com 1 componente. Uma comissão do inferno e outra do céu. Se fosse no dia de hoje, alguém ia logo se maravilhar com a multidão. Eita, pai, 950 profetas, vai ser manto, vai ser fogo. O outro, um só, Elias. Elias, com muita convicção de que o Deus dele era o Deus, não é um Deus, era o Deus. Isso pode começar. Aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai orar até cair fogo. Tem gente que não aguenta orar 5 minutos, mas ele sente e vai orar até cair fogo. E o Deus que responder com fogo é o Deus que vai ser adorado. Comecem. E eles começaram bonitinho, na etiqueta. Daqui a pouco, sem obter resposta, começaram a gritar, se mutilar, para ver se saía alguma resposta. E Elias, até de forma irônica, disse, eu acho melhor até vocês falarem mais alto, talvez ele está ocupado, será que não está fazendo alguma outra tarefa? Grita mais alto, ou talvez esteja dormindo, não sei, acho que o Deus de vocês tira cochilo. Não é? Salmo 121 diz que o nosso não dorme, nem pisca o olho. Ele não só dorme, como ele nem pestaneja, nem tosqueneja. Sua pálpebra nem fecha, ele está atento a tudo o que está acontecendo. E aqueles homens se cansaram. Mas Elias não, Elias fez algo diferente, porque o altar daqueles homens estava seco, só o pó. Elias disse, eu vou complicar, vou encharcar de água. Porque depois que Deus fizer o milagre, alguém vai dizer, foi sorte. É que a madeira estava muito seca, a temperatura estava alta, o atrito fez pegar fogo. Elias disse, não, que o meu Deus faz pegar fogo no seco, e o meu Deus é tão Deus, que ele faz pegar fogo até na água. Você pegar uma grama e regar, tentar tocar fogo, você sabe que não pega, só pega seca. Mandou trazer as talhas de água, encheu o altar, que o sacrifício ficou até boiando. E quando ele dobrou o joelho, disse, olha, Senhor, responde, para que este povo saiba que tu és Deus. Não é que eu sou um de Deus, não. É que tu és Deus. Fogo caiu. E foi tanto fogo que a Bíblia diz que queimou até o pó. Eu nunca vi areia pegar fogo, mas naquele dia, Jeová passou a brasa, que é fogo consumidor, consumiu tudo, deixando sinal que não há Deus como Ele. É o nosso Deus. Mas esses deuses não, eles são deuses genéricos. Eles têm boca, mas não falam. Mas o teu Deus fala. E nós cremos e experimentamos isso no dia a dia. Mas ele não fala qualquer coisa não, nem de todo jeito. Salmo 29, no verso de número 3, diz que a voz do Senhor é tão tremenda que se ouve até sobre as águas. A gente sabe na física que o melhor meio para a propagação da onda sonora é o ar. Isso se aprende na 8ª série. No ar, o som se propaga muito bem. Por isso vocês estão me ouvindo. Até sem o microfone vocês me ouvem. Porque o ar está levando a onda sonora. Mas a água já não é um meio bom. Tanto que se você mergulhar numa piscina e falar, quem está perto de você não ouve. Porque a onda sonora não se propaga tão bem nas águas. Mas o Salmo 29, que não é um livro de física, é um livro da Bíblia, diz que a voz de Jeová é tão poderosa que até debaixo da água alguém escuta se ele falar. E quem foi que falou com aquele peixe que engoliu Jonas? E Jeová disse, é só para engolir, não é para mastigar não.
Aliás, não é nem para digerir. Mas Jeová, e o estômago está cheio de ácido clorídrico. Como é que deu jeito? É só para carregar o profeta. Nem vai queimar o ácido. Porque daqui a pouco você vai vomitar e ele vai sair inteiro. E ele conversava com aquele animal aonde? Debaixo das águas. E até os animais escutam a voz do Todo-Poderoso. Isso não é mito não, isso é Bíblia. E quem crê aqui, ou só eu que creio nisso? A igreja crê. É o Deus que a igreja serve. Irmãos, a voz desse Deus é tão grande, que o salmo é poético, mas ele fala verdades. O versículo 4 diz que sua voz é poderosa. O verso 5 diz que a voz de Deus é tão grande que quebra o cedro. O cedro, na antiguidade, era considerado uma árvore inquebrável. Naquele tempo não tinha serra elétrica, porque o seu caule podia atingir de 30 a 40 metros de diâmetro. Seria preciso uns 10 irmãos de mão dada para abraçar o caule do cedro. Mas quando Jeová fala, pode ser grande ou pequeno, se desmancha na presença dele. Se for um gravetinho, se quebra. E se for alguém que diz aqui assim, não, vai se quebrar também. Porque a voz de Deus vai e vai penetrando, vai dissipando o mal, vai entrando aonde ninguém pode entrar, quebrando o inquebrável, ajustando o que está fora do lugar. Voz poderosa. O nosso Deus não só fala, e como fala. Ele não emite sons monossílabos, bip. Ele não é um boneco que a gente aperta e fala uma frase, não. Ele fala e fala reagindo. Ele fala e fala operando. O verso de número 7 diz que quando ele fala, separa as labaredas de fogo. Você já pensou alguém acender um fogo e separar, não, botar uma chama para aqui e outra para cá? Não se faz, pelo contrário, as chamas elas se espalham e se avolumam. Mas quando Deus fala, a voz dele consegue entrar no meio de uma chama de fogo e dizer, você vem para cá e você vem para cá. Aí você diz, não estou entendendo. Irmão, lembra de Daniel? Capítulo 3, o episódio da fornalha de fogo. Quem foi que mandou acender a fornalha? Quem foi que mandou acender aquela fornalha, irmãos? Deus? Não. Nabucodonosor. Não só mandou acender, como mandou superaquecer 7 vezes. Agora eu pergunto, quem é que controlava a fornalha? Será que era Nabucodonosor? Era não. Que o texto bíblico vai dizer que os 3 jovens são amarrados, estava tudo arrumado, trazendo para o dia de hoje terno e gravata, até um chapeuzinho, uma coisa bem arrumada, a roupa, o uniforme da Babilônia, tudo arrumadinho, mas porque não adoraram uma estátua, se amarrem para eles não fugirem e joguem. Era tanto fogo que os que foram levar se queimaram no lado de fora. Mas a voz do Senhor separa as labaredas de fogo. E é como que Deus tenha conversado com a chama e disse, chama, diga Criador, queime a corda. Agora veja, tudo ali tinha combustível, né? Roupa, se pegou aqui no pedaço, já era. Mas Jeová disse para o fogo, caminhe só na corda dos babilônios. O menino não, você vai até aqui e não mais adiante. Essa chama queima aqui, do lado de fora. Agora essa aqui queima as cordas. E a gente? Vocês vão ficar só vendo a gente passeando, porque a minha voz separa as labaredas de fogo. Era no meio do fogo, mas o fogo não batia, porque a voz do Senhor é poderosa. Interessante que Deus vai dando a gente provas práticas de tudo isso, né? É o Deus que trabalha na água, é o Deus que trabalha no fogo, e evidentemente não se compara a nenhum outro Deus. E aí, depois os irmãos podem ler esse salmo todo, que vai falando da grandeza da voz do nosso Deus. Segundamente, é-nos dito que os outros deuses têm olhos, mas não veem. Mas o nosso Deus tem olho e vê. E não vê como o homem vê, não é? Ele disse para o profeta Samuel, eu não vejo como o homem vê. Porque o homem olha para cabelo, olho, roupa, se o sapato está combinando com o cinto, se a bolsa está combinando com a saia. Mas eu quando olho, é mais do que raio-x. Alguém fala, é como raio-x, é melhor. Porque raio-x atravessa o corpo e só deixa a imagem de osso. Mas Jeová,
a sua capacidade é muito maior. Porque ele não só vê, ele sonda, esquadrinha. Esquadrinhar significa medir. Ele mede os teus pensamentos, os teus sentimentos, as tuas intenções. Eu olho para você, você olha para mim e a gente fica só olhando um para o outro. Mas Jeová não, perscruta a intimidade do teu ser, que nem tu consegue perscrutar, que nem tu às vezes consegue te entender a ti mesmo, mas Ele é o Deus que vê. Hebreus 4:13 diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. Então Ele já olha vendo, me permita usar essa expressão. A gente às vezes olha e tem que olhar de novo, será que é fulano, Beltrano, o que é aquilo? Abrir mais o olho, tirar o óculos, porque tem gente que bota o óculos para ver, tem outro que tira para ver. Mas Deus não, Ele já olha vindo, já olha sondando. E Ele não só olha para isto ou para aquilo, a sua palavra nos mostra que Ele tem capacidade de contemplar toda e qualquer situação, toda e qualquer pessoa. Veja aí Provérbios capítulo 15 e o versículo 3. Evidentemente que há muitos textos, querida igreja, para mostrar esses órgãos dos sentidos espiritualmente de Deus, né? E não estamos falando de forma anatômica, porque Deus é espírito. Deus não tem olhos, literalmente falando, boca, literalmente falando, mas de maneira metafórica se usa essa figura de linguagem para mostrar que o nosso Deus é um Deus vivo. Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, Deus tem acesso a toda e qualquer situação e contempla, acompanha. Ninguém nunca está só. O Senhor sempre está vendo, monitorando. E os satélites de Deus são os seus olhos, que o texto bíblico diz são como chamas de fogo. Porque Ele não precisa de uma lâmpada, nem de uma lupa. Ele não precisa de um instrumento para facilitar a sua visão. Quando Ele olha, eu digo novamente, Ele já olha vendo. Salmo 34:15 diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. E aí já vem um contraponto com outra parte do verso 6, quando diz que os deuses estranhos têm ouvidos, mas não ouvem. O nosso ouve. Ele não só escuta, Ele ouve. Porque escutar, todo mundo escuta, mas dar ouvidos significa dar atenção, se importar com. Deus é aquele que está nos mais altos céus, mas inclina os seus ouvidos para ouvir. Às vezes alguém que é homem, igual eu e você, a gente está falando, não olha nem no nosso olho. Não é assim? A gente está conversando, está olhando para o outro lado. Ei, rapaz, olha para aqui, presta atenção, estou falando contigo. Deus não, é atento, atento. Ele não precisa dizer, eita, o que foi que tu falou? Que eu estava aqui conversando com um anjo? Não, atento à oração da igreja. Tudo para. Ninguém interrompe a comunhão de Deus com o seu povo, pois Ele ouve. Ouve até quando o teu gemido é inexprimível. Ouve até quando a palavra não é verbalizada. Quando é só uma lágrima, quando é só um gemido, quando é só um suspiro, que tu não pode nem expressar, mas antes que a palavra chegue na tua boca, Ele tem ciência e diz, eu entendo, eu compreendo, eu acompanho a tua voz, igreja. Jeremias, no capítulo 29, e no versículo 12, Deus diz para nós, então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Ele não manda anjo ficar ouvindo o que a gente está orando, para depois repassar para ele, porque o céu não tem telefone sem fio, é Ele mesmo quem ouve. O salmista diz, ó tu que ouves as orações, a ti virá
toda a carne. São 7 bilhões de pessoas no mundo. Se as 7 bilhões resolverem falar com Deus no mesmo instante, Ele é o único que vai saber diferenciar cada voz. Aqui eu sei quem está falando comigo, eu conheço cada um. Imagine se não fosse assim. A gente nunca ia poder fazer um clamor na igreja. Ia ter que orar um de cada vez. Quando chegasse, tivesse o irmão de joelho, eita, estou na fila. Ficha 145. Quando o irmão terminar, dobrar o joelho, eu oro. Acabava o culto e nem toda igreja teria orado. Mas dobra todo mundo o joelho. Um ora aqui pelo filho, o outro ora ali pelo marido, o outro ora lá pelo vizinho, o outro ora por ele mesmo, que o problema é ele. Cada um apresenta uma queixa. E o Senhor no trono dizendo, eu estou no controle de absolutamente tudo. Ouvindo cada um, respondendo como me apraz, porque Ele não se emociona com o discurso de ninguém, Ele não fica molinho com lágrima cenográfica de ninguém, porque Ele não só ouve, Ele sonda a intenção de quem está falando e responde de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Esse é o Deus que nós servimos. E Ele nos dá estas promessas. Olha o que Ele falou na boca de Isaías, coisa tremenda, irmão, por isso que vale a pena orar. Isaías 65 e 24. E será que antes que clamem, eu responderei. Um crente que está na presença desse Deus em sinceridade, um crente que é crente mesmo de verdade, já passou por isso. Mas Deus, eu nem pedi. Mas Deus, eu estava só pensando. Mas Jesus disse, se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Agora isso não é obviamente para todo mundo. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Nós estamos diante daquele que ouve e responde às orações. Salmo 6 há um hino de gratidão, justamente pela certeza de Deus ouvir. Porque às vezes alguém diz assim, olha, quando Deus lhe der vitória, deu culto e ação de graça. Mas há diversos textos bíblicos que nos mostram as pessoas dando culto e ação de graça pela fé. Quando orou, já pela fé agradecendo, sabendo que Deus ia dar a vitória. E o Salmo 6 é um exemplo disso. No verso 9, o Senhor já ouviu a minha súplica e o Senhor aceitará a minha oração. É aquele crente que tem certeza. Olha, irmão, eu já orei e eu tenho certeza que já está diante de Deus. Agora é com Ele, né? Isso, evidentemente, é só para a vida daquele que tem comunhão com esse Deus. O texto do Salmo 115 continua contrapondo e o verso 6 diz que os deuses estranhos têm nariz, mas não cheiram. O nosso Deus também é retratado na Bíblia Sagrada como que interagindo com o homem através do olfato. Claro que de maneira figurada. E a primeira vez que isso é registrado, abra sua Bíblia, está lá no livro de Gênesis, capítulo 8, lá no episódio do dilúvio. Quando Noé vai entregar a Deus um sacrifício, um culto de ação de graça, podemos assim dizer, no verso 20 do capítulo 8, e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Vê que coisa linda. A adoração de Noé gerou um cheiro agradável diante de Deus, que fez Deus mudar uma sentença. Eu não sei, querido irmão, querida irmã, quando você comparece diante de Deus, figuradamente falando, óbvio, qual é o aroma que você exala? Se é um aroma desagradável por causa do pecado, ou se é um aroma agradável por causa da verdadeira adoração. Observem que aqui em Gênesis 8 não tinha uma multidão adorando não, foi Noé sozinho. Mas por causa da adoração dele, agradável ao Senhor, Deus abençoou não só Noé e sua família, mas abençoou toda a terra. E até abro um parênteses aqui.
para dizer que às vezes muita gente é abençoada ao teu redor, mas por causa da tua comunhão com Deus, não é? Tem gente que nem sabe que está sendo abençoado por causa da tua comunhão com Deus. Não merece nada, merece só o juízo e a ira de Deus. Mas tem um Noé dizendo: Senhor, aceita-me, recebe-me, toma-me, eu entrego, é para ti, é para a glória do teu nome. Eu sou falho, sou fraco, sou pequeno, me ajuda a acertar, me ajuda a ser crente. Deus abençoa minha família, abençoa o teu povo. E a bênção de Deus vai sendo derramada, porque é desejo de Deus abençoar o seu povo. Mas é necessário que a gente primeiro entregue a Ele algo que lhe seja agradável. E isso não só é coisa de Antigo Testamento. Paulo entendeu isso e quando escreveu sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 15, disse que para Deus nós somos o bom cheiro de Cristo. Coisa linda. Somos para aqueles que recebem vida como cheiro de vida. Então o crente é como um frasco de perfume, quando se abre. E alguém não vê, ninguém vê, o aroma não se vê, mas se sente. Não é assim? A riqueza espiritual do crente, ela não é visível, mas é perceptível. A bênção de Deus na tua vida é espiritual e não se vê, ela não é palpável, mas a expressão dela é altamente perceptível. De maneira que o ambiente é pesado, é carregado, são densas trevas, mas quando um crente que vive uma vida com Deus chega, muda o ambiente, cheiro agradável, não é? É como um ambiente limpo e você bota um bom ar. Assim é o crente diante de Deus no mundo. Fica aquele ambiente agradável, e não só na terra, mas esse aroma passa toda a atmosfera e chega diante do Deus vivo. Deus respira aquele aroma, figuradamente falando, e diz: é a minha igreja, é o meu povo. Então observe, irmãos, que há essa relação nítida no Salmo 15, de um Deus que se relaciona com o seu povo. O verso 7 diz que ele tem mão, mas não apalpa aos deuses estranhos. O nosso Deus, aí tem diversos textos que poderíamos citar, as mãos de Deus em ação, assim como os seus pés, mas os irmãos conhecem isso muito bem, e a sua voz, como já foi falado. Aí no verso 8, é nos dito que a pessoa, ela vai se parecer com o que ela adora. Quem adora um pedaço de barro, sem vida, se assemelha àquilo, sem vida. Uma pessoa que adora um animal, uma pessoa que adora a uma entidade estranha, vai se relacionando com aquilo, se assemelhando com aquilo, em caráter. Assim também a igreja se assemelha com quem ela adora. Porque como o nosso Deus interage conosco, se relaciona conosco, no fim das contas, quem adora esse Deus, quem se aproxima desse Deus, fica parecido com ele. Mas não parecido, digo, de maneira física, mas de maneira espiritual. E Paulo entendeu isso, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 3 e versículo 18, disse que todos nós vamos refletindo como um espelho a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, o teu Deus é um Deus grande, cheio da glória. E Ele não dá a sua glória a ninguém. Mas quem serve a esse Deus vai também desfrutando desta glória de Deus na sua vida. E aí não é um hidratante, um mero perfume, uma mera maquiagem. É o brilho da glória de Deus. De alguém que nem entende das coisas de Deus, mas olha para você e diz: rapaz, eu vejo uma coisa diferente. Eles nem sabem dizer o que é, porque não são crentes. Aí diz assim: você tem uma energia positiva, não é? Quem nunca ouviu isso? Rapaz, eu sinto que você tem boas vibrações. Olha, eu já ouvi tanto isso na faculdade, boas vibrações. Eu digo: oh, rapaz, eu vou te dizer o nome disso para tu aprender. O nome disso é a presença de Deus. Aí eu digo: é presença de Deus. Não é boa vibração, não. É a glória de Deus na vida. De quem se humilha, de quem reconhece que não é nada, e que glorifica somente o nome dEle.
Aí ele diz, vem para mais perto. Aí é tanto poder e tanta glória que a gente sai refletindo a glória que não é nossa, é dele e o mundo vê. Todos nós já ouvimos várias vezes falar de Moisés. Moisés subiu o monte para adorar, Deus dizia, Moisés, suba o monte vai tremer, o fogo vai queimar, a nuvem vai descer, eu vou fazer um meteoro, 500 graus de puro fogo, santo poder, vai ser um Pentecoste lá em cima do monte, só para Moisés, porque o povo ficava embaixo, batendo tambor, derretendo ouro, fazendo bezerro, reclamando do cardápio do deserto, só fazendo o que não presta, mas Moisés lá, ó, diante de Jeová, Senhor, Senhor, glória a Deus, aleluia, aquela coisa toda. Era tanto poder, que quando Moisés descia, tinha que botar um véu, porque o povo de Israel não suportava ver o restinho do reflexo da glória que ficava nele. Assim também é a vida da igreja. Quando acaba um culto desse, nós estamos no Horebe de Deus, e o mundo está lá, vivendo no mundo, mas a igreja está saindo do monte da adoração. Aí sai com um brilho, sai melhor do que veio. Veio do trabalho cansado, chateado, estressado, todos usados. Mas quando sai leve. Irmão, parece que eu estou flutuando, parece que eu estou levitando. Parece não, estamos mesmo. É a mão de Deus que está conduzindo a gente, que parece que a gente está voando. Por quê? Porque estamos diante da glória dele, recebendo um gostinho, um antegozo daquilo que viveremos na Canaã celestial. Quando nós não somente vamos ouvir, mas quando nós vamos ver como ele é, porque ele estará no meio do seu povo, num lugar onde somente haverá a sua glória, que nem lâmpada mais vai existir, porque lâmpada que é lâmpada, está com os seus dias contados, que Apocalipse 21 diz, que lâmpada ainda é apagada diante dele, porque lá o Cordeiro é que é a lâmpada, porque ele vai brilhar com uma glória tão grande, que não vai ter mais escuridão, nem noite, somente dia, e esse dia representando, claro, a manifestação da glória de Deus. Então, que possamos adorar a esse Deus, nos aproximar e nos tornar parecidos com ele, mas não é parecido, repito, fisicamente, é parecido moral e espiritualmente. Porque quem adora esse Deus e se torna parecido com ele moralmente, vive uma vida de santidade e reflete Deus. Aí não mente, não inveja, não fofoca, não adultera, não se prostitui, não rouba e tantas outras coisas que poderíamos citar aqui. E esse salmo vai se encaminhando depois de tantas verdades para mais uma revelação de que esse Deus se diferencia dos outros, porque ele é o Deus abençoador. E o verso 9 nos convida a confiar no Senhor. Primeiro, o convite é lançado a Israel. No verso 10 é estendido à casa de Arão. E no verso 11 é estendido a todos os que temem ao Senhor. Confiai no Senhor, ele é o vosso auxílio e o vosso escudo. E aí é nos dada a garantia de que devemos confiar nele. Por quê? O verso 12, porque ele se lembrou de nós e abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão e abençoará todos os que temem ao Senhor. E para não ficar dúvida, ele diz, tanto pequenos como grandes. Ele não faz acepção de pessoa. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Por causa do clamor do pobre e do gemido do necessitado, eu me levantarei agora, diz o Senhor dos Exércitos. Reprime a voz de choro, a lágrima dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho. O Deus que nós servimos é o Deus que habita num alto e sublime trono, mas também habita com contrito e quebrantado de coração. É aquele que andou na região metropolitana da glória, mas andou também sobre a terra e estendendo a mão para leproso, para surdo, para gago, para prostitutas, para endemoniados, porque o desejo dele é abençoar aquele que se aproxima. E se alguém se colocar na frente para atrapalhar, quem está querendo atrapalhar vai ter que ajudar, porque Deus
tem desejo de abençoar aquele que se aproxima dele. Lembra de Bartimeu no caminho de Jericó? Uma multidão se apertando para ver Jesus passar, ele ouviu aquele barulho. O que é isso, rapaz? O que é isso que está acontecendo? Será um jogador de futebol? Um cantor? Um ator de cinema? Não, é Jesus de Nazaré que está passando. Jesus, é esse mesmo. Nunca tinha visto, mas já tinha ouvido a fama. Aí começou a gritar: Jesus, filho de Davi. Olhe, um cego, mas com visão espiritual. Porque enquanto muita gente tinha visão física e não reconhecia que Jesus era Messias, nem que Jesus era rei, um cego físico estava se prostrando diante de Jesus como rei. Porque filho de Davi, ele estava reconhecendo que Jesus era da linhagem real. Jesus, filho de Davi. Jesus, rei. Tem compaixão de mim. Aí alguém disse: cala a boca. Cala a boca, está vendo que ele não vai te ouvir? No meio dessa multidão, ele é um homem importante. Jesus parou. O evangelista diz que ele parou. Olhou para o homem. Até o momento ele nem sabia, né? Aí Jesus disse: que queres? Você quer o quê, meu filho? Aí ele disse: eu quero ver. Que ele sabia que estava falando com o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Aquele que diz: confia no Senhor, que Ele se lembrou de nós e nos abençoará. Aí ele disse: quer ver, é? Pronto. A multidão que mandou você se calar. A multidão que atrapalhou a sua adoração. Que disse que eu não ia olhar para você. Ei, vocês aí, ajude ele. Traga ele até aqui. Interessante que Jesus não foi até ele. Jesus botou os opositores para carregar o cego e trazer até ele. Que a maldição é transformada em bênção. Quando Jesus chega, quem atrapalha, passa a ajudar. Que coisa linda, né? Quem é do contra fica a favor. Quando Deus chegar, ninguém vai impedir a bênção. Não, porque fulano impediu, ciclano botou a mão na minha chamada. Não tem mão, não tem pé, não tem pata, não tem nada. Quando Jesus chega, que dá a ordem, diz: venha, traga ele. Tu vai ver, recebe a visão, porque ele se lembrou de nós e ele nos abençoará. Ele vê, ele ouve, ele fala, ele estende a mão. Quando o homem cai, ele não levanta com guindaste, não. É a mão dele que diz: ergue-te, porque eu te sustentarei. Ainda que caia 7 vezes, não ficarás prostrado, porque a mão dele vai ao teu encontro. Ei, não temas, não temas não, nem te assombre, nem te espante. Eu sou teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita. É o Deus que interage com a igreja, é o Deus que age na vida da igreja. Então, às vezes, as pessoas dizem: mas por que vocês não adoram, nem rezam pedindo a santo, alguma entidade, algum mediador? Se nós estamos diante da sala do trono, a gente vai falar com o recepcionista, né? Se você está diante da autoridade e ele está sentado no trono dizendo o que você quer, eu vou falar com o subalterno? É como estar diante de um coronel e o coronel dizer: diga, meu filho, e você recruta, vem aqui, me ajuda. Não, nós estamos diante do general dos generais, que manda e ninguém é mandado. Então a gente já vai se humilhando, dizendo: Senhor, eu quero, eu preciso, mas diante de tudo eu te adoro pelo que tu és, eu te adoro pelo que tu fazes, porque tu és, tu fazes todas as coisas. E assim a igreja vai interagindo e conhecendo mais a esse Deus, porque nós não conhecemos Deus só de ouvir falar, como disse Jó: agora te contemplam também os meus olhos. Amém, igreja? Será que a gente pode cantar o hino 526, irmão Ubson aí, não é? Foi convidado, encerrar adorando a Deus, e pastor Leonardo Santana Salvador estará concluindo o trabalho para a glória de Deus. Toda a igreja cantando: quão grande é esse Deus que nós servimos e que nós adoramos, e que, embora seja tão grande, olha também para quem é pequeno. 526, grandioso és tu.
É. Se eu quiser a letra, tem aqui. Aleluia. Senhor meu Deus, quando eu maravilhar, contemplo a tua imensa, o céu e a terra, Estrelados, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Quando as estrelas andem distante, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és, Grandioso és tu. grandioso és, Grandioso és tu. então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Então Minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. grandioso és tu. Só as mulheres, e quando penso, só os homens, meu coração Meu coração transborda, ó Pai. Toda a igreja unida. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus, o povo seu buscar no lar eterno, quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor.
refrão, a igreja. Então me... Porque é tão lindo a voz da igreja. Grandioso és tu, Senhor. Aleluia. Então minha alma a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia.